encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória com a glória do Senhor. Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória com a glória do Senhor. Quando Deus envia o seu Espírito, nos conduz à fé e nos faz cantar o seu louvor. Seu amor em cada coração nos garante a paz e nos faz cantar o seu louvor. Cante forte ao Senhor, vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória com a glória do Senhor. Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória com a glória do Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Disse Sião: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. A esse respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo. É verdade que a minha consciência não me... O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam, nem armazenam. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os vossos pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele mesmo mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir?
os pagãos é que preocupam com essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Monsenhor Geraldo, querido diácono Márcio, prezada comunidade, podemos refletir hoje sobre o tema da confiança. Em quem nós confiamos e como esta confiança se manifesta no nosso dia a dia. Jesus vai dizer: não se pode servir a dois senhores. Não se pode confiar em Deus e confiar no dinheiro. Deus é sempre, o dinheiro é hoje, não é amanhã. Deus é sempre. Deus não falta e não falha, é fiel. Mas o que nós temos é hoje e não é amanhã. Fico pensando, por que será que Jesus disse essas palavras, falou tudo isso para os seus seguidores? O que será que os apóstolos estavam dizendo, que preocupação eles tinham, a ponto dele olhar para eles e dizer: não vos preocupeis, não vos preocupeis. A preocupação com o que comer, com o que vestir, daquele tempo, imagine as 1000 preocupações que nós temos hoje. Como nós nos preocupamos? Aí ele vai dizer: de que adianta estar preocupado? Se você se preocupa, você não vai acrescentar nada. Não acrescenta nada, só teve a preocupação. Por isso que ele diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Cada dia com seus problemas. E a gente planeja, programa o dia da gente, e às vezes nunca é como a gente programa, como a gente organiza. Tem dias que a gente não faz nada daquilo que a gente botou no papel para fazer. Outras coisas vieram, tiraram a gente da rota do nosso dia. Cada dia com os seus problemas, com as suas dificuldades. O que nós temos por certo é que Deus cuida da gente. Para poder Ele nos fazer compreender que Ele cuida da gente, Ele diz: ora, Ele cuida dos pardais, cuida dos passarinhos, que já amanhece o dia cantando, cuida das flores do campo. Nós valemos mais do que os pássaros e mais do que as árvores, as plantas. Se Ele cuida da flor e do passarinho, quanto mais não cuida da gente. Aí a primeira leitura, o profeta, compreendendo tudo isso antecipadamente, já vivendo a experiência da proteção divina, ele vai colocar a experiência da mãe. Poderá, por acaso, uma mãe abandonar o filho que gerou? Ele vai dizer: pode até ser que tenha uma ou outra que abandone, mas Deus jamais abandonará. Jamais abandonará. Nós é que nos afastamos dele. Às vezes damos umas voltas longas. Aí tem gente que diz assim: quando não chega pelo amor, chega pelo quê? Pela dor. E tem tanta gente chegando pela dor. Vamos chegar pelo amor, porque a dor maltrata,
O amor conforta, mas a dor exige o amor para suportar a dor. Deus não abandona, Deus é fiel, isso nós já sabemos. E Ele cuida de todos nós. Bom, as nossas preocupações. O nosso mundo está ficando cada vez mais complexo, está ficando cada vez mais apelativo, de modo que tem gente que pensa que é importante e tem valor por aquilo que tem, pelo carro que tem. Tem gente que se exibe até com um carro, acha que chegando num carro bem bonito, bem grande, bem espaçoso, então ele vai ser mais respeitado. Acha que se chegar com tal roupa, com tal coisa, vai ser mais respeitado. Pior que vai mesmo, em alguns lugares tem gente que valoriza isso. Quando a gente chega, olha a gente da cabeça aos pés, para ver como é que a gente está, Por isso que os pobres são tão maltratados, às vezes nas repartições, que se chegar mal vestido, se chegar não de acordo com os padrões que a sociedade pede, às vezes o atendimento é diferenciado. Estou me lembrando agora, às vezes as pessoas são assaltadas nos bancos ou em frente aos bancos por alguém de terno. Aí ela diz assim, mas ele estava tão bem vestido, né? Era uma pessoa tão vistosa, tão bem vestido, né? Confundindo os parâmetros estabelecidos pela sociedade. Não podeis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Jesus nos dá um alerta tão grande. Hoje nós temos um apelo muito grande para comprar pela propaganda, pelas publicidades, e tem muita gente comprando o que não precisa e tornando o supérfluo necessário, coisa mais importante. Aí cada um quer ter melhor do que o outro, né? Agora é todo mundo de TV, de tela plana, não é? Para poder ver o jogo da Copa do Mundo. Não, essa aqui não serve mais, essa do tubo desse tamanho não serve mais, porque a gente tem que comprar agora essa outra, esse celular, e cada um entrando nos apelos do consumismo, se achando mais importante do que o outro porque tem. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não somos importantes por aquilo que nós temos. Somos importantes por aquilo que nós somos. O que nós temos passa. A TV queima, o carro vira, passa o pai, passa a mãe, passa tudo nesse mundo. Deus é a única riqueza que não passa. A gente estando com Deus, a gente tem tudo. Nós crescemos ouvindo um ditado: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Nós crescemos com esse ditado. E de fato, a medida do ter nunca se enche. A medida do ter nunca se enche. Portanto, vamos ter muito cuidado no nosso relacionamento com as coisas que nós temos, com os troços que a gente tem dentro de casa. Antigamente se chamava de troço, né? Casa cheia de troço, né? Porque às vezes a gente dá mais importância aos objetos que a gente tem do que às pessoas. Às vezes o que a gente tem é mais importante do que a pessoa que está ao lado da gente. Deus sempre diz: a pessoa é mais importante. E Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Não humilhe ninguém, não despreze ninguém, não se sinta mais importante do que ninguém. Cuidado com a arrogância, com a prepotência, porque Jesus disse: os humilhados serão exaltados. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser servido, que sirva. É o Evangelho. Que esse Evangelho entre na casa do nosso coração, e nós possamos refletir como é que nós estamos nos relacionando com as pessoas, e como é que eu me posiciono diante da sociedade que vive a falsidade do ter, e como é que eu me comporto. Temos que ter o máximo de cuidado para não dar mais valor aos objetos
do que as pessoas. As pessoas valem muito mais. Não valeis muito mais do que os pardais, do que as árvores do céu e as plantas da terra? Deus quem cuida de tudo isso. Então, se Ele cuida das aves e das flores com muito mais carinho, vai cuidar de todos nós que aqui estamos. Voltemos, portanto, para as nossas casas, alimentados por essa palavra. E essa semana vamos dar uma olhada. Como é que eu estou? Como é que eu estou me comportando? Vai até começar a quaresma. A quaresma é tempo da gente cortar, da gente podar, de fazer penitência para poder a gente se santificar. Aí é uma oportunidade que a gente tem de dar uma olhada naquilo que a gente tem e olhar e dizer: eu tenho coisa demais, eu tenho muito troço, né? Tem gente que diz assim: meu guarda-roupa está pequeno. Não está pequeno, não. É você que tem coisa demais. Tem mais do que o necessário. Aí tem gente que acha que a solução é aumentar o guarda-roupa. Aí não. É ter menos e usar o que você tem. Quaresma está chegando aí. É tempo da gente rever tudo isso. Até porque a gente não leva nada do que a gente tem. Só leva o bem que a gente faz. Só e somente só. É o que a gente leva para ser apresentado diante de nosso Senhor. É o tesouro que ninguém rouba. Pois então, vamos ver como é que nós estamos aumentando este tesouro da caridade que a gente faz. Que Deus nos ajude a sermos bons cristãos. Fiquemos então agora todos de pé. Professemos juntos a nossa fé.